Fala, torcedor vascaíno. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um tema crucial para o futuro do nosso time, o que o Vasco está planejando para os jogadores que retornam de empréstimo em 2025. São muitos os nomes envolvidos e decisões importantes a serem tomadas pela diretoria. Com a temporada de 2024 chegando ao fim e a busca pela vaga na pré-Libertadores, o Vasco já está de olho nas opções que terá para o próximo ano, principalmente em relação aos atletas que estão fora, mas com contrato com o clube. Então, vamos entender tudo o que está em jogo. Fica comigo até o final. Vamos começar falando dos jogadores que se destacaram e que podem, sim, ter um papel importante no time de 2025. Começando pela defesa, o zagueiro Capasso é um dos nomes mais comentados. Ele está emprestado ao Olímpia, do Paraguai, e teve uma temporada sólida por lá. O jogador já demonstrou um bom desempenho, o que fez com que o Olímpia manifestasse interesse em mantê-lo para 2025. Isso coloca o Vasco em uma posição delicada, já que, por um lado, Capasso tem mostrado qualidades para integrar o elenco do Vasco, mas por outro, o clube paraguaio pode oferecer uma proposta interessante para a permanência do atleta. A diretoria do Vasco, no entanto, já está de olho nesse cenário e terá que pesar a decisão, considerando a qualidade do jogador e as necessidades do elenco para o ano que vem. Agora, vamos falar de dois volantes que também se destacaram bastante em seus respectivos empréstimos. Barros, que está jogando no Amazonas, teve uma excelente temporada em 2024 e se tornou um dos principais jogadores do time. O que pesa a favor dele é o fato de que o Amazonas tem interesse em mantê-lo por mais uma temporada. Isso abre uma possibilidade de negociação, e o futuro de Barros vai depender diretamente do que a comissão técnica do Vasco decidir. Se a comissão achar que ele pode agregar mais ao elenco em 2025, é possível que ele retorne ao Rio de Janeiro, onde terá uma nova chance de mostrar seu valor. Já de Luca tem sido titular no Ceará, onde tem ganhado cada vez mais espaço. Apesar de ter começado no banco de reservas nos 2 últimos jogos, o técnico do Ceará tem confiado em seu futebol. Por isso, é um nome a ser considerado para o retorno ao Vasco. No entanto, a situação de Luca está um pouco indefinida, já que o Ceará ainda não entrou em contato formal com o Vasco para discutir a renovação do empréstimo. Isso abre uma janela de oportunidade para o Vasco tomar a frente da negociação e decidir se o volante tem futuro no clube para a próxima temporada. Falando em volantes, Zé Gabriel, que também está no Coritiba, tem vivido uma temporada interessante. Ele foi titular em vários jogos e vem mostrando um bom desempenho. A situação dele é parecida com a de Luca, no sentido de que ainda não houve um contato oficial do Coritiba sobre a renovação do empréstimo. O Vasco, portanto, ainda aguarda a definição dos clubes envolvidos, mas existe a possibilidade de Zé Gabriel retornar ao Rio para conversar com a diretoria do Vasco sobre seu futuro. Além de Barros, de Luca e Zé Gabriel, temos outros jogadores em situações mais incertas, como o goleiro Alexander, que está emprestado ao Ipiranga RS, o lateral esquerdo Riquelme, que está no Sport, e os atacantes Figueiredo e Serginho, que estão em Coritiba e Criciúma, respectivamente. A tendência é que todos esses jogadores retornem ao Vasco, mas o clube ainda aguarda propostas de outros times que possam se interessar por eles. O que torna essas situações mais interessantes é que, se esses atletas não forem aproveitados pelo Vasco em 2025, o clube poderá buscar opções de venda ou novos empréstimos para buscar um retorno financeiro. Agora, chegamos a um dos casos mais interessantes e também mais complicados para o Vasco, o atacante Orellano. O jogador está emprestado ao Cincinnati, nos Estados Unidos, e está fazendo uma temporada brilhante por lá. Ele se tornou uma das estrelas do time e tem se destacado como uma das principais armas ofensivas da equipe. O que complica a situação para o Vasco é que o Cincinnati tem uma opção de compra no contrato, e o clube norte-americano já demonstrou intenção de exercer essa opção. Se isso acontecer, Orellano ficará por lá em 2025, e o Vasco perderá a chance de contar com ele. Porém, se o Cincinnati não exercer a opção de compra, o Vasco tem a chance de contar com Orellano no ano que vem. E a diretoria do Vasco tem interesse em reintegrar o atacante ao elenco, pois acredita que ele pode fazer a diferença no ataque e também entende que, em termos financeiros, a venda de Orellano poderia ser mais vantajosa do que mantê-lo no Cincinnati. Portanto, esse é um caso a ser acompanhado de perto, e a situação só deve ser definida no final da temporada. Com tantos jogadores voltando de empréstimo e outras negociações em andamento, o Vasco ainda tem muito a definir em relação ao seu elenco de 2025. O clube aguarda o fim da temporada para saber exatamente em quais competições irá disputar no próximo ano, o que ajudará a definir quais jogadores serão aproveitados. Além disso, a troca de direções em alguns clubes pode influenciar as negociações, e o Vasco está atento a todas essas movimentações. E você, torcedor, o que pensa sobre esses retornos? Quais jogadores você gostaria de ver no Vasco em 2025?
Deixe sua opinião nos comentários. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo sobre o Gigante da Colina. Não esqueça de deixar o like no vídeo e ativar as notificações para não perder nada sobre o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.